Comecei trabalhando em 95, 96, no início tecnologia num ambiente financeiro não era um negócio tão glamouroso, né? A gente ficava... Impressora matricial, né? Exatamente. E do ponto de vista de comunicação, Pedro, como é que nós vamos fazer para falar com essas outras indústrias do que é do Open Finance, qual que é a oportunidade para eles? Eu venho aqui e o cara me complica, assim, né? Isso é uma coisa que a gente valoriza muito nos M&As. Às vezes a gente vê empresas usam basicamente advisor, às vezes, para bater na porta de vários, aí bota tudo na planilha, joga para o comitê decide. Então a gente acredita no M&A muito mais assim, na construção de relacionamento, alinhamento de cultura, de visão de longo prazo também. Então a gente junta forças para ser os protagonistas desse próximo mercado, da evolução do mercado dos próximos 5 anos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de economia aberta, Open Finance, Banking, Insurance e o que mais é pela frente aí, tenho certeza que a gente vai abraçar. Eu sou Gabriel Pereira, sou fundador da Let's Open e toda segunda-feira eu escrevo para vocês o que de melhor aconteceu na última semana, né, os fatos mais relevantes dentro do mercado. Vasculho na internet aí, as notícias de vários lugares mesmo. De vez em quando tem headlines da Indonésia, tem headlines de países super diferentes, fora do nosso foco tradicional, mas para trazer para vocês insights que podem ajudar no dia a dia de negócio de vocês. A Let's Open é de graça, então se você ainda não assina, entra lá, letsopen.com.br. E aqui no podcast, a nossa ideia é trazer as vozes da indústria, para a gente ouvir quem são os profissionais que estão por trás, os diferentes pontos de vista, como é que está sendo construído o nosso mercado. Hoje eu tô com algumas figurinhas já conhecidas aqui. Oficialmente, o Pedro Matala tá aqui comigo, ele é CMO da Finances Tech. A gente já trabalhou junto, já viu nossa carinha junto aí no Report, em diversos outros lugares. Temos um episódio aqui só com ele. Ele tá como co-host aqui para me ajudar nesse papo. E antes de apresentar os dois convidados, acho que a ideia é tentar trazer um pouco de histórias aqui hoje, de bastidores, de contar um pouco de movimentações, dar uma perspectiva diferente do que a gente só consegue ver através de notícias, etc. Então a ideia hoje é bater um papo com Danilo Branco, que é CEO e fundador da Finances Tech, que também temos aqui um episódio contando da trajetória dele, como é que ele... Eu gosto muito da palavra rebelde, assim, né? De resolver, cara, como é que eu crio um produto totalmente diferente no mercado, de uma forma diferente. Acho que foi muito legal ele contando essa trajetória até fundar a Finances Tech. E hoje a gente vai bater um papo também com o Marcelo França, que é CEO e fundador da Cellcoin e que recentemente, já tem mostrado no mercado um crescimento super forte da própria Cellcoin, com uma série de oferta de serviços, APIs, de diferentes formas de Banking as a Service, pagamentos, etc. E aí adicionou ao grupo da Cellcoin a Finances Tech recentemente. Então foi uma aquisição, foi divulgada no mercado, etc. A ideia hoje é bater um papo para conhecer um pouco mais da história do Marcelo e dos bastidores dessa junção aí, desse grupo agora da Cellcoin e pensar um pouco aí dessa visão de mercado. Um prazer receber vocês aqui no podcast hoje. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite, Gabriel, Pedro, Danilo. Um prazer estar aqui com vocês. Boa. Valeu, obrigado, Gabriel, Pedro. Bom, vai ser bom um papo aqui. Como já havia avisado vocês anteriormente, a ideia hoje é a gente explorar um pouco o convidado novo aqui, conhecer um pouco da história do Marcelo. E eu queria ouvir um pouco do teu background, assim, Marcelo. Como é que, enfim, um pouco do teu histórico, como é que você foi parar em tecnologia? Eu sei que tem uma veia, ao mesmo tempo, de empreendedor, mas também teve o lado educacional, dando aula, etc. Então eu queria entender um pouquinho mais, cara, quem que é o Marcelo. Não, legal. Eu fiz tecnologia no Rio de Janeiro, na PUC do Rio de Janeiro, e foi uma decisão bem em cima da hora. Eu acho que era um negócio que estava surgindo, tinha feito alguns cursos de programação, gostei e me matriculei, né? Depois de tecnologia eu fiz também pós-graduações na área de finanças, data mining, inteligência artificial, e trabalhei minha vida inteira em bancos de investimento, corretoras, bancos, sempre na área de tecnologia, né? Acho que no início... tecnologia, comecei trabalhando em 95, 96, no início tecnologia num
ambiente financeiro não era um negócio tão Não é glamuroso, né? A gente ficava... Impressora matricial, né? Exatamente. Então, primeiro projeto foi downsizing de sistemas do mainframe para baixa plataforma, né? A área de tecnologia ficava ali meio escondida e todas as atenções eram ali para o mundo de quem estava na mesa de operações, de quem estava fazendo os negócios do banco, né? Depois, um projeto de downsizing, né, no Banco Bozano Simons, que foi o primeiro emprego, vivenciei também uma aquisição do Banco Meridional. O banco adquiriu, era uma estatal do Sul, bem forte, meridional, teve todo um projeto de integração de sistemas. Ali acho que eu vivenciei meu primeiro M&A, assim, como um, claro, funcionário, mas na ponta compradora. A gente viu um refactoring de todos os sistemas e depois uma saída, uma venda para o Santander. Então, foi um projeto que agregou muita experiência, né? E depois o mesmo grupo Bozano lançou também a corretora investshop.com, que foi talvez a primeira corretora online no Brasil, logo que o sinal da Bovespa estava... tinham acabado de criar a possibilidade de fazer trades online, né? Então a gente criou a corretora e depois acabou tendo também uma fusão com o Unibanco, né? Essa foi a primeira sequência de passagens e a última foi como CTO do Lemon Bank. O Lemon Bank foi um primeiro banco do Brasil voltado para o segmento de correspondentes bancários, né? Ele foi criado em 2002, logo que o Banco Central criou a figura do correspondente bancário, que visava resolver o problema de distribuição geográfica dos serviços financeiros no Brasil, né? Então, não necessariamente o banco precisava criar uma agência para chegar até o consumidor. Qualquer mercearia, farmácia, loja poderia fazer esse papel. Então, a gente criou uma rede grande de correspondentes. Ali eu estava com um papel de tocar a área de tecnologia e teve uma saída também para o Banco do Brasil. Essa foi um pouco da história do Lemon Bank também, que foi um case de sucesso, que a gente tem um carinho grande ali por toda essa agenda de levar acesso realmente à população brasileira. E era uma criação de infraestrutura também, né? Bancária, de tecnologia no caso, né? Também, não tinha também. Nada disso. E foi a experiência que antecedeu a Cellcoin, porque a gente imaginou que depois do mundo de correspondente, agência, o mundo físico, todo mundo ia combinando, né? Um pouco de penetração dos smartphones, né? Com essa dezenas de milhões de brasileiros pagando contas, fazendo saques e recargas em agências de correspondentes, a gente decidiu criar a Cellcoin e o MVP foi uma carteira digital muito focada em serviços recorrentes, né? A ideia era pegar tudo que o usuário faz na lotérica, no correspondente, numa agência e vamos botar no celular para ele fazer. Então a gente construiu dezenas, centenas de integrações com concessionárias, operadoras, redes de ATM, para que ele pudesse fazer tudo ali. A gente tinha inspiração em alguns cases da África, como o M-Pesa, que foram super bem sucedidos. Do Quênia, né? Do Quênia, exatamente. E colocamos no ar em 2016 esse MVP e, assim, foi um fiasco total. A gente percebeu que ir no consumidor final era muito custoso, um desafio. Em que ano isso? 2016. 16. Foi a fundação da Cellcoin. E assim, o usuário, quem usava, gostava muito, dava 5 estrelas, mas assim, atrair o consumidor e manter aquela recorrência no modelo pré-pago, a gente percebeu em poucos meses que seria muito desafiador e, ao mesmo tempo, veio a oportunidade. A gente viu nascerem do nosso lado dezenas de fintechs, bancos digitais. Todo mundo queria ter acesso ao serviço que a gente tinha construído, né? E essas fintechs eram basicamente um saldo e um cartão. Né? Então foi ali que a gente percebeu a grande oportunidade de atuar como provedor de infraestrutura. Então, ao invés de perseguir essa missão de promover a inclusão financeira através da tecnologia, sozinho, a gente poderia fazer isso sempre a 4 mãos. Né? Então, a gente poderia, junto com centenas de novos entrantes, fintechs, bancos digitais, bancos médios, a gente poderia ser um grande duto de serviços financeiros por trás de todas essas carteiras, né? Cada uma atuando num nicho diferente, de um jeito diferente, numa região diferente. A gente podia ser aquele duto por trás de todo mundo,
para promover a inclusão financeira, que foi o principal propósito assim, da criação da Cellcoin, né? E hoje, ainda, quando a gente fala de bancos digitais, etc., um dos grandes pontos, até quando você compara sei lá, uma fintech, um banco digital contra um banco grande, às vezes a capilaridade, assim, a cobertura de serviços, né? Então, às vezes, igual você falou, ele só consegue pagar uma conta, etc., mas se ele precisasse pagar um tributo, se ele precisasse, enfim, pagar um outro tipo de conta, e se ele não conseguir, é uma grande chance dele abrir mão, mesmo que a experiência seja melhor, se ele não conseguir pagar, não há UX que resolva a falta de uma possibilidade ali de realizar o pagamento. Do ponto de vista do marketing, capilaridade é sempre a grande questão com qualquer tipo de serviço no Brasil, que é enorme e tem 1000 linguagens diferentes, né? Exatamente. Esse é o ponto que isso, assim, você está falando hoje. Em 2017, esse problema era, assim, dramático. As fintechs, cartões pré-pagos, cartões, eles sofriam de uma espécie de a síndrome do recebe-saca, né? Porque a fintech ele existia, às vezes fazia a folha de pagamento de uma empresa, o usuário se recebia, não tinha nada para fazer na fintech, só um cartão para gastar, mas ele já mandava ali para um banco grande, né? Então, acho que a gente teve um papel importante em quebrar esse oligopólio de serviços, né? O pagamento de conta, por exemplo, é a transação mais frequente num app financeiro e foi o nosso produto de entrada que ajudou a fazer com que os usuários, de fato, fincassem o pé ali na fintech, que muitos passassem a usar uma conta digital como primeira conta, né? Então, eu acho que essa tendência de descentralização, desconcentração dos serviços financeiros, a gente conseguiu capturar através da oferta de serviços para que todo mundo pudesse ter essas capabilities todas que a gente só encontrava dentro de um banco grande em 2017 e 2018. Né? E o quanto você acha que mudou nesses últimos 6 anos, né? 2017 para cá, mais ou menos, 6 anos, 5, 6 anos? E o quanto você acha que ainda tem. O que você acha que ainda vai ser incluído nesse pacote de serviços? Em termos de capilaridade mesmo, num país desse tamanho? Eu acho que já mudou muito, mas ao mesmo tempo, para o que vem pela frente é muito pouco. Né? A gente pega números ainda de concentração bancária e são muito, muito grandes. Mas, por outro lado, a gente vê fintechs super relevantes já, tanto no tamanho de base, balanço, volume de oferta de serviços. Né? Então, acho que teve uma evolução muito grande. Eu acho que o Banco Central teve um papel fundamental nessa agenda de estímulo à competição, à desconcentração, né? No meio do caminho ali. Em 2013 veio a lei da regulação das instituições de pagamento, que inclusive agora lá nos Estados Unidos está todo mundo falando que seria bom. Muita gente usou o caso do Silicon Valley Bank falando que o banco pegou o dinheiro dos clientes, usou para alguma coisa. A instituição de pagamento exatamente veda isso, né? Que você pega os recursos dos seus clientes e deixa ele parado lá. Então, acho que o Banco Central do Brasil ele, teve um papel fundamental depois com a regulação de SCDs, com os CEPs e com a criação dos novos Rails, né? Que acho que o Pix e depois o Open Banking, acho que são os dois quase que as cerejas do bolo aqui para acelerar ainda mais essa agenda de desconcentração, digitalização também. Então, assim, voltando para a sua segunda pergunta, quanto ainda tem pela frente, né? Eu acho que tem muito, muito espaço ainda para desconcentrar. A gente vê duas grandes tendências. A desconcentração são centenas de players novos entrando no mercado. E a gente vê também um novo modelo de consumo de serviços financeiros, sempre meio embedado numa plataforma, às vezes dentro de um marketplace. Você vê muitos serviços financeiros dentro de ERPs, por exemplo. Né? Então, eu acho que essa combinação de incentivos regulatórios, mais avanço da tecnologia também, com APIs, microserviços, Kubernetes, eu acho que o conjunto disso tudo permitiu que a desconcentração e esse novo modelo de consumir serviços financeiros eles chegassem de uma forma bem forte e assim tem um caminho
brutal ainda de oportunidades pela frente. E como é que foi assim, beleza, né? Do momento que você tentou ir no consumidor final e aí, beleza, pivotamos pro modelo de infra, é uma infinidade de possibilidades de como fazer isso para oferecer e etc. Como é que foi olhar para esse mercado e escolher por onde começar? Porque é um Lego com muitas peças para ser feito, assim. E como é que foi um pouco da estratégia que foi trazendo até hoje, assim, né? Porque o contato muito que eu tive com a Cellcoin, e aí até pelo mercado, assim, nos últimos anos, eram as movimentações, assim, tá rolando o crescimento aqui, adicionou uma outra feature aqui, fez uma aquisição e tá vindo para cá e tal. Como é que foi um pouco dessa estratégia, assim, foi assim, beleza, escolhemos esse mercado, como é que nós vamos crescer e por onde, assim? Legal. Então, a nossa porta de entrada foi principalmente através de serviços ligados a que a gente chama de utilities, né? A concessionárias operadoras, para você pagar uma conta, fazer uma recarga, você demanda uma série de integrações, uma combinação de contratos, mais tecnologia, mais um back-office de compensação, né? Bastante intenso, e ao invés de você ter centenas de players fazendo centenas de integrações, a gente se propôs a ser esse player. A segunda agenda que veio muito forte foi a do Pix, né? A gente criou assim logo que saiu o Pix, a gente criou uma infraestrutura para facilitar a conexão ao ambiente do Pix. Hoje são mais de 100 empresas que estão conectadas para emitir QR Codes de cobrança ou para fazer cash out dentro de um determinado ambiente. Então o Pix a gente entrou em dezembro de 2020, se eu não me engano, e começou a escalar muito rápido já no segundo trimestre de 2021. Depois vieram outros serviços diversos, uma agenda um pouco mais transacional. E no meio do ano passado a gente começou a gente colocou no ar no segundo semestre do ano passado a nossa plataforma de Banking as a Service ou Core Banking, já com o objetivo de permitir que qualquer empresa ou fintech pudesse construir 100% do seu ecossistema dentro da Cellcoin. Legal. Seja ela regulada ou ainda não regulada, a gente criou essa estrutura de Core Banking, muita gente chama de Ledger, né, que a fintech ancora ali, cria a sua estrutura sem precisar mais nada, nenhum outro fornecedor. E a gente tem a vantagem de ter todos os serviços complementares em volta, né? Então ele já nasce ali com Core Banking e do lado ele já consegue ativar integração com todas as concessionárias, consegue ativar o Pix, consegue ativar agora a possibilidade do Open Banking também. Então a gente dividiu a nossa plataforma em 5 grandes verticais, né? A gente tem o Core Banking, Pix, Open Banking, Utilities e tem o crédito, né? Que também foi a nossa segunda aquisição. E dentro dessa agenda a gente tem um ambiente, tem soluções específicas para quem não tem licenças ainda. E para quem tem a licença, a gente acaba entrando só com a parte de tecnologia, como é o caso da Financetec, né? Que quando a gente conheceu, eram líderes assim, absolutos em fornecer essa solução de infraestrutura para instituições reguladas, né? E agora, combinando com a nossa licença, qualquer empresa pode usar essa solução de Open Banking. E como é que foi esse momento assim de, cara, da onde surgiu o contato, a conversa, assim, beleza, Open Finance é uma vertical, em determinado momento eu posso fazer em casa, ou eu posso, enfim, ir para o mercado, eu posso procurar um parceiro. Como é que foi esse momento aí, até para entender assim, como é que começaram as conversas, assim, para vocês chegarem na conclusão de que, pô, beleza, o movimento é se juntar e aí entrar para o grupo e tudo mais. Legal. Então, no segundo, você me corrige se eu errar alguma coisa. Não, tem que ser uma versão de cada um. Não tem nada combinado, mas acho que no segundo trimestre do ano passado a gente teve um primeiro contato com a solução da Financetec. A gente estava avaliando como entrar no ambiente regulado, se a gente fazia em casa ou não. A gente ficou bastante impressionado ali com a qualidade da solução.
com a atração também que a Finanças Tech, né, tava tendo junto aos players regulados. A gente conhecia algumas instituições que estavam usando. Quando a gente foi buscar referências, né, e enfim, referências foram sempre muito boas, e a gente veio enfim, conversando, né, engajando um pouco mais no processo, conversando o que seria possível, né, fazer juntos. O Danilo, né, vinha também recebendo outros contatos, aí deixo para ele falar um pouco mais. Estava sendo bastante assediado por causa da atração também, mas acho que a gente, enfim, conversando, não só a gente usando a solução da Finanças Tech, né, para viabilizar o nosso Open Bank, a nossa participação no Open Bank, mas também acho que muita troca de ideias, né, de para onde o mercado está indo, quais seriam as possibilidades, o que a gente poderia construir de solução juntos, né, o que eles poderiam fazer, por exemplo, com a nossa licença ou com a base de clientes que a gente tem hoje. Então, a gente veio amadurecendo a ideia, né, Finanças Tech já era vizinha da Cellcoin, na mesma região, ali, quase na mesma rua, em Alphaville. Então, a gente conversou bastante, trocou bastante informações, ideias. Acho que isso é uma coisa que a gente valoriza muito nos M&As. Às vezes a gente vê empresas usam basicamente advisor, às vezes, para bater na porta de vários, aí bota tudo numa planilha, joga para o comitê decide. Então a gente acredita no M&A muito mais assim, na construção de relacionamento, alinhamento de cultura, de visão de longo prazo também. Acho que foi uma... acho que isso foi se construindo ao longo do segundo semestre do ano passado, né? Então foram várias conversas e trocas de ideia até chegar num movimento de junção e de aquisição. Da minha parte, eu acho que, como sempre, a gente começou... O primeiro passo foi a parceria. Então, acho que isso era meio que uma condição única para a Finanças Tech, para quem a gente fosse trazer, né, no caso, independente se fosse um fundo ou se fosse uma companhia investidora, a gente sempre pensou no fator do seguinte, de não trazer o dinheiro pelo dinheiro. Porque se a gente trouxesse o dinheiro pelo dinheiro, a gente ficaria numa dependência de abrir mão uma parte do nosso cap table sem exatamente ter muito para onde ir. E aí a gente estava com outros players, né? Acho que como o Marcelo até falou, a gente estava tratando aí com, na verdade, alguns players. Até num determinado momento a gente estava em processo de due diligence com outro. E nesse meio do caminho, na verdade, o que a gente sempre tratou primeiro com a Cellcoin era a Cellcoin como cliente. Então a gente olhava a Cellcoin como cliente. E aí a gente soltou a ideia na época de, poxa, você pode ser meu cliente, mas ao mesmo tempo se a gente fizer uma parceria, né? Existe, e existe, por mais difícil que seja, por exemplo, dentro da regulação do Open Finance, existe lá na resolução número 1 uma possibilidade de você fazer uma parceria tecnológica com um player regulado. É extremamente difícil, a gente estava no caminho, a gente tinha contratado advogado, a gente tinha contratado auditoria externa para olhar, porque digamos que a gente fizesse isso nos termos de uma parceria, né? No caso, aí o parceiro, como seria a Cellcoin, ela se responsabilizaria perante o Banco Central e a gente poderia usar da licença da Cellcoin para agilizar o serviço da Finanças Tech. E aí, só que aí nesse meio do caminho a gente foi conversando, foi tendo a sinergia, e como o Marcelo falou, acho que tem essa questão da proximidade faz muita diferença, né? Porque a gente tinha as ideias e a gente parava para tomar um café ali mesmo, no shopping, ali em Alphaville. Parava para tomar um café, para desenhar, poxa, o que você acha disso, o que você acha daquilo e tudo mais. E a gente foi tocando. E aí, na época, eu estava passando por um processo de exclusividade. Aí o Marcelo sempre me perguntava, pô, e aí, Danilo, como é que tá o raising, né? Eu, cara, tá indo bem, tá indo lá, tá tranquilo. Ele, não, pô, que legal, qualquer coisa você me chama, tal, beleza. Aí, num determinado momento, eu chamei o Marcelo para conversar. Falei, cara, então, acabou a exclusividade, não renovamos a exclusividade. Cara, tava indo bem, realmente, mas a gente achou melhor não ir. Então, a gente vai back to the basics, né? A gente vai voltar para a planilha e vai ver o que faz.
E isso é super normal, ainda mais entre fundadores, né? Você e um fundador mais experiente, né? Então, assim, a Cellcoin já lá, Series B, Series C, e a gente num pré-seed, seed, e aí, poxa, é legal de ter experiência, e aí até, pô, e aí, Marcelo, o que você acha? Cara, a gente decidiu não renovar, pô, agora a gente vai ver o que você acha. A gente parte, sei lá, para um VC tradicional, ou a gente continua nessa de pegar uma empresa parceira, ou eu vou fazer o famoso VC-track, né? Que é dinheiro por dinheiro e seja o que Deus quiser. E aí o Marcelo falou, cara, eu tenho uma outra oportunidade para você, o que você acha da gente conversar? Tem uma empresa aí que tem interesse. Tipo isso. E aí, pô, então assim, é diferente, eu sempre falo isso, né? É diferente quando você constrói um relacionamento sem um interesse intrínseco, muito mais com uma junção de vontades, uma junção de ideais e isso que o Marcelo falou, cultural também é muito importante. Então, hoje a gente está junto, não há uma dissonância de cultura, né? A gente tem formas parecidas de se trabalhar, todo mundo é diferente, mas tem aquilo, né? Os nossos valores são muito parecidos. E a gente enxerga isso agora mesmo, fazendo a junção das duas empresas. Tem um tempo para ser executado, mas em todo ponto que a gente olha, a gente vê assim, que é muito parecido. A gente veio no carro hoje aqui, falando assim, pô, o que você acha de um programa de educação para o ensino médio público, né? Para a gente ensinar programação para o ensino médio público. E aí na hora eu falei assim, pô, não, eu acho animal. Inclusive, o Pedro está falando de um programa de ensinar mulheres, que ensina mulheres a programar e faz uma sala específica para a gente contratar mais mulheres programadoras. Então, essa junção de ideais é o que faz o deal andar, independente do valuation, independente de tudo. Você acha que isso amplia a visão estratégica de vocês também? Que você falou dessas 5 verticais, né? Estou imaginando também que essas verticais ficam muito mais claras também, porque elas são tendências para o futuro, né? Ainda não é tão concreto, né? Quando você tem uma junção de culturas, vocês acham que isso cria mais produtos melhores, isso cria uma visão mais clara do futuro? Acho que sim. A gente busca fazer esses movimentos M&As, mas sempre visando um produto melhor de longo prazo, né? A gente não gosta o objetivo não é empilhar faturamento, né? Eu acho que aqui tem uma agenda muito forte de visão de longo prazo, de futuro, para onde vai o Open Finance, as possibilidades. E a gente precisava, né, entrar, né, ser relevante, né, nessa vertical. A gente acreditava que com os ativos que a gente tem dentro de casa, como a nossa base de clientes, força comercial, até um awareness da própria marca, né, a gente acredita, né, que pode ajudar muito a Finansys nessa distribuição, a crescer mais rápido. E sim, o produto ele quase dobra o tamanho de mercado, né? Uma vez que era um produto muito focado em atender players regulados, é quase uma solução completa, plug and play para qualquer participante que quer se conectar muito rápido, com toda a gestão de consentimentos, abertura de APIs, e agora a gente pode levar isso para o mercado inteiro, né? Qualquer empresa, por exemplo, pode fazer uma iniciação de pagamento as a service com a solução da Finansys mais a licença. Então, eu acho que o grande destravamento de valor está nessa combinação dos produtos, dos ativos das empresas. E não só comprar para empilhar faturamento e para mostrar um balanço maior, né? Eu acho que esse acho que onde o valor está ali realmente para ser destravado na combinação dos ativos, né? Juntando ali o 1 mais 1 igual a 10. Né? Legal. Eu queria até explorar um pouco isso, assim, porque aqui a gente vê que o movimento dá uma acelerada, porque uma vez que se torna uma coisa só e você já tem a licença, essa coisa, e do outro lado você já tem a expertise ali de rodar com a implementação e etc. da solução, a gente está vendo até um movimento no mercado de outros players também buscando assim, vou tentar buscar uma licença de ITP, vou tentar buscar um outro formato, etc. Mas eu imagino que mirando nesse potencial de ir para este mercado fora das instituições financeiras. Aí eu queria, obviamente, dentro do que vocês puderem dividir, como é que vocês pensam isso? Assim, nós vamos levar o Open para outras indústrias, etc. Como é que vocês imaginam que esse negócio pode acontecer?
Até porque quando eu penso muito nos clientes da Cellcoin, e aí você pode até contar um pouco disso, mas eu penso no pessoal já dentro da instituição financeira, assim, só que diferentes tamanhos, etc. Como é que é um pouco dessa abordagem, ou como é que vocês imaginam o Open Finance indo para esses outros mercados? Assim? O ponto principal é que, como o Marcelo falou antes, cada vez mais o Embedded Finance ele ganha poder dentro do mercado. Uhum. É assim, não existe, pelo menos no modelo capitalista que a gente vive, que a gente deve perdurar por bons anos, a forma que a gente vive no mundo inteiro tem alguma relação com o dinheiro. Então, essa relação com o dinheiro, ela está cada vez menos, digamos assim, presa ao modelo banco. Você tem uma relação financeira. Então, cara, se eu estou comprando a tua água, eu vou pagar por isso. Eu não quero saber qual é o teu banco. Esse é o ponto. Eu não quero mais saber qual é a conta que você tem, qual é o banco que você tem. Eu quero fazer a operação. Então, quando você vê os diversos ETPs que estão surgindo, eu acho que a grande diferença que a gente pode falar e talvez fosse a forma com que eu encararia quando eu lesse a notícia de quando houve o M&A Cellcoin Finance Tech, é que a gente soma essa capacidade, que é uma capacidade de ETP, uma capacidade de trabalhar com esse mercado regulado, e a gente tem todos esses outros artefatos que já existem dentro da Cellcoin para trazer uma melhor experiência. Então, o que a gente vai ter a possibilidade é de não só trazer a iniciação de pagamento como serviço, mas a gente vai poder trazer mais um monte de outras coisas juntas na mesma solução, para montar a melhor solução para que aquele negócio consiga atingir melhor os seus clientes. Então, cara, isso é brutal, assim, eu acho que o tamanho disso, ele é brutal porque você consegue montar soluções de um Lego, como a gente tem dentro do produto que é do Brick Bank e agora do Cell Brick, que é o Brick da Cellcoin, e é montar esse Lego e é montar essas soluções que impactam o negócio de uma forma positiva e ninguém mais quer saber aonde está a sua conta do banco. Só quer ter a operação realizada. E quando a gente vê para o mercado regulado de Open, então a regulação de Open, a gente vê que tem outras indústrias que vão seguir esse movimento. Cada vez mais a gente quer compartilhar os nossos dados, cada vez mais a gente quer compartilhar de forma segura. Então, a gente não... Eu acho que o brasileiro, por si só, ele já está tomando esse conhecimento da sensibilidade dos seus dados e, aos poucos, ele está começando a exigir mais sobre essa segurança em relação a, poxa, quem é que vai ter os meus dados? Né? Eu lembro que eu recebi uma pessoa no prédio e falou assim, por que eu tenho que ficar passando... Por que você vai tirar foto minha? Então isso está começando a ficar complexo. Porque realmente, por que o prédio sabe que eu tô lá? E o que ele vai fazer com isso? Como ele vai fazer? Então, assim, esse tipo de coisa está começando a vir. Tem mais um monte de outras indústrias, como utilities é uma indústria gigantesca, saúde é uma outra mais gigantesca ainda. Então, eu acho que tem muita coisa para ser somada. E, no fim, se você for ver, todos tocam no dinheiro. Sim. E acho que esse é o segredo. É o comecinho do Open Data, né? A gente tá, ou seja, o primeiro tijolinho do Open Data. Né? Mas a tendência seria ampliar tudo para todos os elementos de uma vida prática comum, certo? Sim, sim. E assim, me desperta um pouco a atenção que a gente está num momento, e aí é a minha visão, né? Que se você recebe rounds de investimento, sei lá, igual a Plaid lá fora, os caras levantaram quase $1 bilhão. Isso é só de funding dos caras. $1 bilhão. É absurdo. Se a gente fizesse a mesma coisa no Brasil, $1 bilhão, botasse numa empresa para ela fazer isso no Brasil, na minha visão, não ia dar certo porque a gente tem o tempo do mercado, o tempo das coisas funcionarem. Você não vai chegar do dia para a noite aqui e abraçar 100% do mercado e só existe uma solução. Eu queria até entender um pouco de vocês como é que a gente lida, de um lado, óbvio, com a vontade de crescer rápido, ter tração, entregar e etc., e contrabalancear isso com algo que a gente está falando do Open Finance regulado, a gente está falando de discussões que vão para a convenção e etc., mudanças que vão acontecendo pouco a pouco.
Como é que balança um pouco essa vontade de crescer, ritmo, tração, com um movimento que às vezes se esbarra um pouco na governança e no andamento do mercado, assim? Assim, eu acho que falando da perspectiva de Finanças Tech, aí faz todo sentido porque que a gente tá junto com a Cellcoin. Uhum. Porque tem coisas que não dá para esperar. E o contrário também é verdadeiro. Então, assim, é por isso que essa junção ela é única, né? Então, assim, quando você tem uma possibilidade de ter aquilo que está no calendário, mais as possibilidades do que já existe dentro desse leque de produtos e serviços da Cellcoin, é um produto diferenciado que você consegue jogar a mercado e você não fica à mercê do calendário. Uhum. Não que isso seja ruim, não é esse o ponto. É que existem certos produtos que a gente sabe que não vai entrar. Tem certas coisas que não vão entrar. Por exemplo, pagamento de concessionária de luz. Muito provavelmente não vai entrar tão cedo. Excelente. É isso que eu vou falar. Vai entrar, meu neto vai implantar. Vai demorar muito. Só que a gente pode trazer isso dentro de uma experiência de Open Finance muito antes com Sim. o poder da Cellcoin. Sim. Na Cellcoin a gente busca também oferecer uma solução, talvez pegando um gancho na sua pergunta, quase que multitemporal, né? Porque muita gente fala qual vai ser o share do boleto daqui a 3 anos, eu do Pix, eu do Open Bank, a gente não sabe. Uhum. E todo mundo precisa tudo, na verdade, né? O cara precisa pagar a conta de Sim. luz, precisa do boleto, precisa do iniciar pagamento, precisa do Pix, então a gente quer oferecer um ecossistema completo para que qualquer empresa, fintech, banco, possa fazer essa transição de rails, de pagamentos e de transações de uma forma mais fluida possível, né? Porque no Brasil até hoje tem um chorinho de cheque, né? Sim. Aí todo mundo fala, o boleto vai acabar, o cartão vai acabar, mas assim, ninguém sabe, a população é muito grande. Pô, o Itaú muito desativou o DOC, cara. o DOC. Isso Que aí. o DOC e TED eram coisas um pouco mais assim, óbvias, né? Já estava fadado. Era transferência direta, muito ineficiente do ponto de vista de custo, de horário. Então, acho que são casos mais simples, né? Mas a gente quer oferecer esse full package multi-timing, multitemporal, para que qualquer empresa possa atravessar essa... Enfim, ele só coloca tudo lá e vai observando, né, a evolução dos shares ali. Tem muita conta já saindo com código barras e com QR Code. Antes era 5% era pago no Pix, agora 15%, 20%, 25%. Então, assim, eu acho que o Open Banking tem um pouco desse desafio, né? Viveu uma era dos scrappers, talvez, né? Uma era pré-Open Banking, né? Regulado. E agora ele está tomando uma tração, assim, já são começando milhões de consentimentos. A gente começa a ver com uma frequência bem grande dentro de um app financeiro, né? Você conseguindo consultar o saldo dentro do seu banco, consultar o saldo em outros bancos, fazer um pagamento usando também o saldo de outros bancos dentro de um banco e o negócio vai se abrindo, vai ganhando uma velocidade exponencial e uma atração muito forte. E os outros rails vão convivendo ali, vão do lado, né? Então, a gente acho que está numa posição muito boa para conseguir oferecer essa oferta multi-rail, multitemporal. Legal. E como tem sido... receptividade, feedback dos clientes, interesse, etc. Porque imagino também que até a pessoa que está mais afastada do tema, de repente fica um pouquinho curiosa, porque todo mundo falando disso, daquilo. Acho que se for fácil testar, por que não, né? Acho que vai um pouco desse... quanto esforço é para fazer ou não. Mas como é que tem sido, assim, um pouco desse feedback também? Tem sido muito positivo. Acho que no dia do anúncio, né, teve só uma geração de leads. No dia do anúncio já mostrou ali um potencial de sinergia muito, muito grande. E acho que o grande desafio como que a gente se organiza para explorar toda a possibilidade de indústrias e segmentos que podem usar a solução as APIs, por exemplo, de iniciação de pagamento ou de dados. Enfim, são tantas possibilidades que às vezes a gente até se perde, a gente vai tentando montar use cases e atacar aqui e ali.
Mas acho que esse é o principal desafio, né? Como é que a gente não fica com uma estrutura subótima para o momento de mercado. Então, a gente está sempre procurando maximizar as oportunidades. Né? E do ponto de vista de comunicação, Pedro, como é que nós vamos fazer para falar com essas outras indústrias do que é do Open Finance, qual que é a oportunidade para eles? Eu venho aqui e o cara me complica. Assim, né? Não, porque, assim, sem dúvida, é um desafio porque às vezes quem está na própria indústria, às vezes já precisa conversar, já não é tão simples, então... enfim, vou deixar você com a missão aqui. Como a gente estava falando, assim, acho que o maior desafio no Brasil sempre foi a capilaridade, né? Quando você fala de mercado financeiro, isso piora muito mesmo. É um país imenso que fala 1000 línguas, os bancos grandes tiveram essa dificuldade durante os últimos 50 anos, né? E com o Open Finance também não é diferente. Se explicar para sua avó o que é o Open Finance em estados diferentes vai ser um desafio enorme. Agora, eu acho que a gente está passando um pouco da fase da infraestrutura, disso tudo, e começando a chegar nos casos reais. Isso fica muito mais fácil, que é tangibilizar as coisas. Porque o Open Finance não é uma coisa, né? Ele é um ecossistema. E aí é muito difícil de explicar mesmo, que você está entrando num ecossistema enorme que a pessoa que não tem interesse nisso, olha e fala, tá, muito legal, e depois a gente vê o que eu faço com isso. Né? Esse depois chegou agora, eu acho. A gente vai começar a criar um monte de produtos com efeitos reais na vida das pessoas. Aí a comunicação fica bem mais fácil. Sim. E como a gente estava falando antes de começar aqui, né? A gente aqui, nós quatro, a gente vive numa bolha do Open Finance. A gente fala disso o tempo todo. Aquela hora eu estava falando, mas o resto do mundo tem alguma coisa melhor para fazer do que falar sobre isso. Acho que é sempre a questão. Com o caso de uso mesmo, eu acho que as pessoas vão querer saber mais naturalmente. Talvez o nome disso mude, né? Talvez vire uma outra coisa mesmo. Eu tenho uma tese que, assim, independente do player, etc., se as coisas caminharem para cá como aconteceu na Índia, então, sei lá, imagina que tirou o redirect lá da jornada de pagamento. Então ficou muito fácil pagar. Aí ficou muito fácil entrar no dia a dia. E o que vai acontecer? Uma briga para se tornar uma wallet. E se seguir o mesmo caminho para se tornar a wallet, né? Para ter audiência da população ali. E se seguir o mesmo caminho do que na Índia, como é que são as principais lá? Primeiro, elas têm essa questão de conexão lá dos dados, etc., de pagamento, de fazer o UPI lá, que é a iniciação, mas eles têm a tal da capilaridade. Então ele consegue pagar desde a conta de luz até tentar contratar um seguro, até fazer qualquer coisa dentro desse super app, porque de alguma forma embedaram tudo ali para ele, assim. Então eu tô com uma sensação de que a partir do momento que algumas dessas barreiras que talvez hoje travam um pouco a adoção do Open Finance, vai rolar dentro desse mundo aí de pagamento, essa briga por atenção, e vai chegar invariavelmente nessa história das wallets, talvez, que é aquela que você está falando, talvez, que lá atrás foi para nascer a infra do jeito como é hoje na Cellcoin. Imagino que isso no Brasil já tem gente que está indo muito para essa linha, muita gente fazendo, mas eu acho que vai ter uma briga para ter as principais ali dentro do mercado. Assim. Um ponto que eu gosto de falar do caso da Revolut lá no UK, porque eu vi recentemente lá o fundador falando um pouquinho do começo da Revolut e falando assim aonde que foi um dos grandes impactos, né, para eles de aumento de clientes da Revolut. E foi um caso que ele fez a parceria com o metrô, que ele habilitou o cartão da Revolut como um acesso do metrô. Ah, legal. E aí, então assim, não tem nada a ver com o banco, mas ele deu uma facilidade que poucos tinham na época, que agora é super massivo, mas na época ele entrou com essa e ele deu esse apelo, e aí ele conseguiu converter uma porrada de pessoas. Eu acho que o que você falou é isso. Cada vez mais, com os casos de uso saindo e se estabelecendo, é muito mais quem entrega uma boa experiência e é quem vai realmente ditar aí os próximos passos do mercado. O que para nós, pelo menos é a minha visão, eu não combinei isso com o Marcelo, mas eu acho que para nós o que a gente ganha é que de fato ele vai usar os nossos serviços. Seja quem for que ganhar essa corrida vai estar usando o serviço nosso. Mas vocês têm alguma ideia de uma tendência específica de mercado que vai lançar o melhor case, por exemplo? É difícil assim elencar porque são
Às vezes são nichos diferentes, objetivos diferentes, né? Acho que tem uma questão de você conseguir segmentar, né? Tem fintechs super relevantes focadas no público baixa renda Nordeste, tem outras um pouco mais abertas, a gente vê outras focadas só em MEIs, né? Como o Danilo comentou, a importância da experiência da UX é tão forte e a necessidade vai mudando de um público para o outro. Então, eu acho que a gente tem espaço para alguns vencedores em cada nicho, segmento, com focos diferentes. Isso a gente tem visto pela nossa própria base de clientes que estão conectados lá, né? Cada um nasce adereçando, né, resolver um problema, um tipo de público específico, mas no final do dia todo mundo precisa de um conjunto de serviços mais ou menos parecido, mas com algumas variações na experiência. Né? Eu sempre falo assim, pegando até da tua frase, né? O Brasil é tão grande, falando só de Brasil, né? E a gente tem tantos, como eu sempre falo, né? Tem tantos Brasis dentro do Brasil que é por isso que é difícil de você falar assim, existe uma tendência. Por exemplo, eu vou soltar um negócio aqui, pode ser que tenha e amanhã pode ser que eu veja alguém. Mas se você tivesse um banco do beach tênis, o Beach Bank, pode ser que o cara fosse bombar aqui em São Paulo, mas o cara ia ter relevância mínima no Centro-Oeste, ou se você for para o Nordeste, ou até no Sul, você não ia relevância mínima. Mas talvez no Sudeste o cara ia ser o banco mais usado por todo mundo. Então, assim, cara, por isso que... Só que é isso. Só que até esse cara que vai fazer um negócio extremamente nichado e vai ganhar esse mercado, que foi até uma coisa que a gente estava conversando no almoço, e esse é um negócio que é discutível no Brasil. Você tem várias empresas em vários segmentos que lideram seus segmentos e a gente não faz a mínima ideia de que elas existem. Sim. Sim. Inclusive, eu ia citar um caso aqui, até ver se vocês têm outras referências, porque eu gosto muito dessas histórias que não são, né, que elas são muito boas no nicho, porque eu fico com a satisfação de que, assim, cara, eu sei que aquele cara está sendo muito bem atendido. Porque se você faz parte de um nicho, que você tem um gosto muito específico, e tem lá aquela solução só para você fala assim, cara, você sai de lá se sentindo especial, assim, né? E uma que eu vi há pouco tempo lá na lojinha de aplicativos do Reino Unido, lá de Open Finance, é uma empresa que trabalha com uma proposta de valor que é o seguinte: eu vou te ajudar a comprar o seu primeiro imóvel. Não é o segundo, não é o terceiro. Eu vou te ajudar a melhorar seu hábito financeiro para comprar o primeiro imóvel. E aí ela pega lá com dados de Open Finance, etc., formas de ajudar a pessoa ali a economizar, fazer o budget, fazer o planejamento financeiro e a navegar dentro dos trâmites legais. Assim, olha, tem um incentivo do governo aqui, tem esse outro, você pode pegar o financiamento da Caixa, aí você faz assim, faz assado, e assim você vai conseguir comprar a casa que você sonha, etc. É um business nichado, assim, não sei qual que é o tamanho dele ou não, etc. Pode ser que ele faça parte de um business maior e tudo mais, mas, cara, como proposta de valor, eu falei, cara, animal, assim, animal. E aí eu vi que para ele fazer isso, se bobear, ele é um correspondente bancário, porque ele ganha comissão no financiamento imobiliário. Ele trabalha com dados e, se bobear, a equipe não deve ter 5 pessoas que tá cuidando daquele aplicativo de nicho ali, que tá gerando um valor absurdo para quem corre ali, sabe? E aí eu fico pensando assim, cara, que outras soluções que a gente ainda não tá vendo que podem acontecer, porque realmente, vamos dizer assim, essa solução não vai vir do bancão S1. Não vai, acho que é muito pequeno para ele olhar assim. Talvez não hoje, talvez daqui para frente isso mude. Mas eu não sei, assim, que outras coisas interessantes que talvez vocês tenham chamado a atenção, que vocês tenham visto, que realmente eu tô dedicando um tempo a ficar caçando isso, que dá uma certa... dá um ânimo, assim, fazer, cara, que legal esse negócio que estão fazendo, estamos saindo só do PFM, etc. Enfim, tá abrindo a cabeça para outras soluções, assim, também. Eu gosto de falar que eu montei uma soluçãozinha, que eu não vou contar qual que é, porque eu vou tentar operacionalizar ela, mas é que hoje no Brasil, por exemplo, não existe a Garmin Pay, né, que é o pagamento via o relógio da Garmin.
E basicamente todo mundo que anda de bike tem um Garmin. Só que se você vai para um lugar muito distante, você não tem como pagar nada se você está só com o seu relógio. Por mais que você esteja só com o relógio. Na Europa você consegue, nos Estados Unidos você consegue, então você consegue aproximar igual funciona no Apple Watch. Só que não tem no Brasil esse arranjo. E aí, pô, eu tive uma mini ideia lá. O cara, ao invés de descansar no final de semana... Né? Não, então, pô, eu falei assim, pô, como que daria para fazer isso? Aí pensei, pô, dá para fazer assim. Então, cara, assim, essa, por exemplo, é uma solução que é 5 pessoas que fazem e isso vai facilitar a vida de uma galera, porque é que eu, pelo menos, tenho essa dor. Se eu vou pedalar, por exemplo, a gente vai fazer lá, Romeiros, aqui em São Paulo, que você vai um pouco para dentro e, pô, você tem que ficar carregando o seu celular com você, às vezes você não quer carregar o celular. Você pode até carregar por uma questão de segurança, mas, pô, aí você tem que colocar cartão... pô, sei lá, você poderia ter uma forma enrolado, assim. né? Enfim. É enrolado, então. E eu acho que é esse tipo de coisa, assim, que dá. E tem mais 1 milhão aí que dá pra botar no A meio. falta de fricção, né? É uma coisa muito importante. Tem algum outro nicho diferente, Marcelo, que vocês acabam atendendo lá? Algum mais curioso, não sei. Que te impressionou porque eu fico pensando assim, quais são os tipos de clientes? Eu sei que são vários, mas assim... De quem até quem a Cellcoin tá atendendo hoje, assim? Assim, quem que vai lá pra pegar os dutos e falar assim, cara, tem uma ideia louca aqui, vou construir um negócio aqui e tal. Então, a gente tem talvez alguns grupos ou clusters de clientes. A gente tem os clientes regulados, grandes, que eles buscam principalmente adicionar serviços e, ao mesmo tempo, também uma agenda de conexões regulatórias, né? Por exemplo, a gente tem que... Boa parte dos clientes da FinanceTech também usavam a Cellcoin para adicionar serviços e, ao mesmo tempo, ele usa uma camada regulatória do Open Bank para se conectar ao ambiente, né? Acho que é um tipo de cliente. A gente está falando de quase todos os bancos médios, bancos digitais acabam tendo algum tipo de conexão com a gente. A gente tem empresas e fintechs que criam, às vezes, experiências do zero, né, ancoradas no nosso core bank, na nossa plataforma. A gente tem nossas APIs de Pix, de cobrança, elas estão integradas a mais de 70 RPs, por exemplo. Então, a gente tem empresas que estão usando... ao invés de usar um banco tradicional, né, para fazer automatizar pagamentos, cobranças... Já pode virar tudo cliente também aí, puxar o dado... eles usam, tem gente já usando Open Banking, APIs de DDA, então ele usa tudo num lugar só, né? A gente tem também muitas empresas não financeiras que querem, às vezes a gente fez uma segunda aquisição no espaço de crédito, então tem desde clínicas financiando pacientes para fazer procedimentos. A gente, você falou de um caso, tem um outro caso parecido que eu lembrei de uma empresa que está focada em pegar pessoas que têm empréstimos, um crédito pessoal e transformar em consignado, né? Ele se especializou, né? Consulta, Open Banking, outras consultas e já faz todo o processo ali de bancarização e conhece todo o trâmite também de documentação para fazer isso, e é um super nicho, né? Às vezes o usuário tem um crédito pessoal, é difícil, né? Você quer parar para migrar para um consignado, o cara aperta um botão e ele tem que ver um benefício claro. Eu falo assim, cara, beleza, isso aqui vai melhorar tanto para mim. Exatamente. Então, assim, a gente tem realmente muitos clientes de diferentes, tem escolas também fazendo soluções de cobrança ou até de ecossistemas fechados de conta, né? Que esse de escola também deu um boom aí com também Isaacs, etc. Exatamente. Então, alguns desses são clientes nossos. Então, a gente tem um pouco de tudo. Tem empresas de revendedoras, de MEIs que acabam usando nossas soluções também. Então, tem um amplo bem grande. É um pouco do desafio que eu comentei. Tem muita gente usando, mas assim... poderia ter mais, né? Se a gente, conforme a gente vai achando novos segmentos, às vezes a gente recebe uma prospecção de um cliente de um segmento que não tem nada. A gente, meu Deus, por que a gente não está... nosso time comercial não está atacando esse segmento e a gente fica
meio desesperado, mas é um problema bom. Uhum. Eu acho que a gente tem produto para chegar em mais lugares e a gente acredita que realmente talvez a próxima instituição, o próximo Itaú, o Bradesco, vai ser uma instituição 100% focada em fornecer infraestrutura para que todo mundo possa consumir serviços financeiros de uma forma diferente ou criar a sua própria experiência financeira. Então, Legal. a gente Essa visão é bem interessante. A gente quer ser esse player, enfim, dado que uma empresa, por exemplo, ela não vai mais entrar no internet banking para fazer um KNAB ali, ele vai embedar em algum lugar no RP dele, e ele vai precisar de um player que seja 100% neutro, que tenha o full package de todas as... com todo o Lego, né? Que seja confiável, que tenha escala, que tenha também balanço para poder suportar essa operação. Então, a gente quer ser esse próximo instituição focada em prover essa infraestrutura. E sabe o que é curioso? Tem algumas empresas... beleza, você nasceu com esse propósito, você tem toda uma arquitetura diferente para conseguir atender esses diferentes segmentos, etc. Mas lá no caso da Índia, por exemplo, com essa história da iniciação de pagamentos, etc., muita gente está usando wallets que não é o banco de fato, então ele está usando uma camada por cima, e não está entrando mais na conta do banco. Então o banco, sem ser por vontade própria, acabou se tornando uma infra do cliente final ali, do outro cara que está usando. E óbvio, não nasceu com aquele propósito, assim, mas ele perdeu o que para ele era mais valioso, que era a relação, a oportunidade de vender um outro produto ali, etc. E a partir do momento que você consegue, na verdade, já nascer criando uma experiência diferente, embedada, etc., para entregar uma oferta melhor e não perder a audiência, acho que faz muito mais sentido do que, enfim, eventualmente passar. E eu acho que esses casos que eu citei aqui, acho que eles vão acontecer no Brasil em algum momento, quando ficar cada vez mais fácil manipular por aplicativos diferentes, etc. Acho que já esse mundo vai chegar. Eu queria explorar com vocês aqui uma visão assim de futuro. O que vocês acham que vai ser isso aqui daqui a uns 5 anos, 10 anos, alguma coisa assim? O que a gente imagina que para onde esse negócio vai caminhar? Eu até perguntei lá no piquenique como é que a gente melhora 100 vezes, etc. Mas para onde é que para onde esse negócio vai? Eu ultimamente, super recente, eu escrevi um artigo assim falando que eu estava bem empolgado com o Open Finance e com tudo, na verdade, porque, cara, eu começo a ver as AIs e aí eu começo a ver como é que o dado tá fluindo e aí vai entrar CBDC no meio. Cara, em algum momento esse negócio vai estar rodando todo liso. Você vai ter tipo o Jarvis lá do Aeromate que te falando tudo da sua vida, assim, te ajudando, conversando ali e tal. Então tem um certo otimismo assim para onde o mercado está indo, independente se a velocidade é um pouco maior ou menor. Então eu queria até ouvir um pouco de vocês. Para onde que a gente vai, assim? O que vocês imaginam assim na cabeça? Quer começar? Eu acho que é uma pergunta difícil. Não, mas é bom que eu vou voltar nela depois, eu vou guardar. Mas eu acho que, pegando um gancho também no que você comentou, hoje, tipicamente, a instituição onde está o seu dinheiro é a que você usa para acessá-lo, né? E acho que isso no futuro pode ter um descolamento, no sentido de que você pode ter, às vezes, aplicativos e ferramentas que te ajudam e dali você consegue centralizar a sua vida financeira em várias instituições diferentes. Então, eu acho que um dos desafios das instituições é esse posicionamento, né? Todo mundo luta para não ser só uma utility, né? Para o cliente deixa o saldo aqui, mas ele sempre vai acessar esse saldo, manusear em outro lugar que vai controlar essa audiência e vai acabar tendo um poder maior sobre o usuário. Então, eu acho que, ainda mais agora, né, com inteligência artificial num nível novo que a gente nunca viu, eu acho que pode acontecer um descolamento do lugar que você tem o saldo. Talvez ele não vá ser mais o lugar que você mexe, utiliza, manipula. Talvez você tenha esse descolamento. Fora toda a agenda de digitalização, o avanço do Pix e outros
coisas que vão continuar ocorrendo. O próprio real digital também é super difícil de prever qualquer coisa, mas acho que dinheiro físico, né, caminhando para um fim também, uma redução, acho que gradativa. Acho que isso é o que eu vejo de tendência, um aumento, né, por um lado a gente vê o crescimento de players, mas por outro lado também alguns bancos grandes também conseguem navegar muito bem em todo tipo de cenário, seja através de lançamento de novos produtos ou através de aquisições também. A gente vê alguns bancos grandes melhores que outros, né? Outros, talvez, um ou outro pode ficar pelo caminho, mas tem muita emoção pela frente. Boa, boa. Eu adiciono, mas a própria visão que o Marcelo trouxe antes, que qual que é o próximo grande player do mercado, sendo ele realmente essa infraestrutura por trás e não tendo essa relação direta com o cliente, eu acredito muito mais nessa via. Por ser uma via, igual a gente falou, a gente cada vez mais busca pela personalização do atendimento, a gente cada vez mais busca por coisas mais próximas daquilo que a gente gosta. E vai ser muito difícil um banco ou uma empresa, digamos assim, atender a infinidade de possibilidades que existem no mundo. Então, acho que a grande aposta para os próximos anos é realmente o mercado financeiro ficar cada vez mais no backstage, aparecendo cada vez menos, e você interagir com o seu dinheiro, com as suas finanças, com as formas de pagamento, cada vez mais em coisas que até então não eram para isso, mas você usa agora para isso. Pedrão, não vai escapar não, cara. Eu estava lembrando de um artigo que a gente escreveu um tempão atrás sobre super apps, né? E eu lembro que foi um mês que todo mundo, por alguma razão, começou a falar do que o futuro eram super apps. E eu te perguntei no corredor, o que você acha de super apps? Você falou assim, eu acho que não é uma boa ideia. Eu lembro de visto 4 artigos, todos diziam que o futuro era um super app, e o Danilo foi o único que falou assim, não, acho que não. Por que eu vou ter um super app? Né? Assim, vou pedir comida onde eu lido com o meu dinheiro no banco. Assim, que ideia maluca, né? Assim, e me parece mais esse caminho mesmo. Você tem uma grande infraestrutura, como vocês acabaram de falar, que é uma ideia super interessante, né? Que dá conta de dar vazão a 1000 ideias diferentes muito fácil e muito rápido, é muito mais viável do que um único provedor de todos os assuntos, né? Um único iFood que é também um gestor de PFM, né? Uma coisa maluca, assim, né? Essa coisa da infraestrutura, eu acho que é o grande futuro mesmo, que vai trazer possibilidades muito interessantes para todo mundo. Animal. Assim, cara, eu tô assim, muito empolgado mesmo, porque eu acho que o que a gente fala hoje de inteligência artificial, de gatilhos e de análise financeira, eu vou pegar o seu dado e vou te dar um insight. Todos os exemplos são muito triviais, assim. E, cara, você começa a usar o raio do chat lá, você fala assim, caraca, meu irmão, beleza, não tá pronto, mas esse negócio, em pouquíssimo tempo, vai começar a entregar realmente coisas personalizadas. E aí esse sentimento que a gente tá falando de, pô, cara, eu gosto de almoçar num lugar onde o pessoal do restaurante me conhece, já sabe o que eu quero pedir, eu converso com o cara e aí eu continuo a conversa de onde tava, assim, sabe? Eu gosto dessa pessoalidade. O nicho mostra muito isso, de você falar com pessoas que te conhecem, que estão te entendendo ali. Então eu acho que isso vai trazer soluções assim que vão assim chacoalhar mesmo o mercado. Eu recentemente peguei um modelo lá de um JSON assim com um escopo de dados assim, aí eu fui rodei lá e peguei o meu. E aí o chat até fala, cara, não bota informação financeira aqui. Eu falei, não tô nem aí, mano. Aí eu colava lá uns trechos e falava, me ajuda a entender, resume, faz isso, faz aquilo. E, cara, era bizarro. Assim, minimamente, se eu fosse só uma pessoa que estava analisando o crédito, ele já me ajudaria a entender aquele JSON. É assim, é assado, o resumo é esse, isso aqui não tá legal e tal. Então, assim, funcionava muito bem e eu acho que isso é meio assustador, porque do outro lado a gente tá falando, vai ter o gatilho que vai te avisar quando você tá negativo no cheque especial. Pô, beleza, isso era pra estar rodando
2010, cara. Tipo assim, não podia ter deixado os clientes passando por isso tanto tempo. Então, isso é meio, pra mim, é assustador e empolgante ao mesmo tempo. Diz o pessoal que pode ter, né, consequências aí, porque o troço tá evoluindo demais. Mas, cara, é empolgante pra ver isso tudo acontecendo. Eu quero aproveitar aqui, primeiro, agradecer o tempo de vocês. A gente tá chegando aqui ao final. Não vou fazer nenhuma pegadinha aqui, nenhuma pergunta de encerramento. Mas queria agradecer mesmo o papo, a oportunidade até de, enfim, de conversar um pouco mais sobre esse movimento. É algo que não é sempre que dá para fazer, então é super legal ter esse tipo de conversa. E deixar aberto aqui para vocês deixarem um aviso, uma mensagem final, mandar um recado pro pessoal. Propaganda é de graça, então fiquem à vontade aí para deixar essa mensagem. Eu queria agradecer o convite, Gabriel, Pedro, Danilo, bate-papo muito, muito bacana mesmo. Como você falou, não é sempre que a gente tem essa oportunidade. E eu não tenho muita coisa para falar dentro do que a gente já falou, né? Eu acho que a Cellcoin a gente quer ser protagonista nesses próximos 5 anos, né? Nessa transformação. Acho que nos últimos 6, 7 a gente já participou ativamente dessa desconcentração, descentralização. A gente está muito feliz com os resultados que a gente teve até aqui, olhando toda essa transformação do segmento financeiro, e é super gratificante a gente estar participando junto e agora estar participando, enfim, com um time todo da Finansys-Tech, que eu acho que a gente tem capacidade de ir muito mais longe juntos. Pô, animal. Eu também agradeço aí, Gabriel, mais uma vez aqui, Pedro, Marcelo, por ter vindo. E eu acho que uma das coisas que, falando aqui do nosso um pouco mais de 1 ano e meio de vida, eu acho que é muito legal a gente poder juntar forças com uma companhia tão consolidada quanto a Cellcoin, para a gente juntar forças e realmente pegar no mais... na frase do Marcelo aqui, que a gente combinou 0, né? Ele é exatamente ligado à missão da Finansys-Tech, que é ser protagonista no universo de Open, e é bem o que o Marcelo falou. Então a gente junta forças para ser os protagonistas desse próximo mercado, da evolução do mercado dos próximos 5 anos. Animal. Legal. Quer deixar algum recado, Pedro? Não é isso, agradeço demais também. Sempre uma delícia ficar extrapolando ideias para o futuro, né? Muito bom, valeu. Depois que a gente tem que fazer elas, hein, cara? Então a gente joga e tem que executar. Pessoal, obrigado por acompanharem mais um episódio. Eu só tenho um último recado para vocês, que é o seguinte: esse podcast, o episódio, etc., não é de graça. E como é que você paga por ele? Você se inscreve no YouTube, no canal, você vai lá no Spotify, lá, dá o like, se inscreve, ajuda compartilhando aí com o pessoal da sua empresa, do mercado. Então tá sendo super legal aqui a audiência. A gente tem recebido gente, enfim, de diferentes empresas e só funciona porque vocês acabam também dando audiência, feedbacks. Então é sempre legal ter esse contato com toda a comunidade. Obrigado mais uma vez por acompanharem e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço.